Meu nome é Alexander, eu vou começar a apresentar a atividade 3 de análise 1, demonstrando aqui a letra A, a resolução da letra A. A atividade é sobre curto-circuito. Ela foi feita, essa atividade, essa resolução, foi feita comigo e o Kaique, né? Por isso os nossos nomes, mas no consenso aqui com o outro grupo, a gente chegou que esses valores estavam coerentes, corretos, e aí os outros integrantes também do outro grupo também vão apresentar, né? Na letra B, na letra C, além do Kaique, tem o Guilherme, a Manuela e o Arthur. Bom, começando aqui na letra A, a gente tem, no caso, ele pede os circuitos elétricos de sequência positiva, de sequência negativa, de sequência zero, em PU, utilizando a base de potência de 100 MVA, megavolt ampere, né? E aí aqui o Kaique ele detalhou os cálculos, né? Ele disse que S da base 1 é 100 MVA, V da base 1, tensão da base 1 é 20 kV. A impedância da base 1 vai ser a tensão da base 1 ao quadrado dividido pela S da base 1, né? Potência da base 1. Aqui dá 20 ao quadrado, 400 dividido por 100 dá 4 ohms. A impedância da base 2 dá tensão da base 2 ao quadrado dividido pelo S da base 2, que dá 500 ao quadrado, né? 500 kV ao quadrado dividido por 100 MVA. Realizando os cálculos dá 2.500 ohms. A admitância da base 2 vai ser o inverso da impedância, né, da base 2, que dá 0,0004 S. E aqui a gente calcula o XPU novo, que é o XPU antigo, vezes o V da base antigo sobre o V da base novo ao quadrado, né? Tensão antiga sobre nova. E aqui S, a potência, nova sobre antiga, né? Potência base nova sobre potência base antiga. Essa fórmula aqui vai ser utilizada para calcular em cada caso. O gerador, para o gerador a gente tem o EG igual a 21 kV sobre 20 kV, que dá 1,05 PU. Sem defasagem, sem grau, grau zero. Aqui o XG1 é igual ao XG2, então dá 0,25 vezes 20 sobre 20 ao quadrado, vezes 100 sobre 1800. Chegamos nesse resultado. XG0 é 0,1 vezes 20 sobre 20 ao quadrado, vezes 100 sobre 1800. Chegamos nesse resultado. E para o transformador, T1 T2 é igual a T0. E é esse resultado que a gente chega, que é exatamente igual a esse aqui de cima, né? Bom, continuando aqui. Para a linha de transmissão, a gente tem RL1003 ohms por quilômetro. Então, multiplicando isso por 150, que são os quilômetros, né? Que foram dados no enunciado aqui, a gente chega em 4,5 ohms. Para o L1, a gente tem 0,85 mH por quilômetro. Então, realizando os cálculos aqui, vezes 10 a menos 3, vezes 150, dá 0,1275 Henry. E x0 é o ômega vezes L1. E aqui dá... né, isso aqui é praticamente 377 radiano por segundo, né? E aqui vezes 0,1275, que foi o que a gente calculou aqui em cima. Chegamos nesse resultado de 40, mais ou menos, aproximadamente 48 ohms. O ZP1 é 4,5, que é esse R1 aqui, vezes mais J48, que no caso é essa parte aqui, né?
porque é não vou conseguir escrever aqui muito bem, mais JX1. Aí a gente chega nesse resultado aqui. O ZP1 em PU vai ser esse valor dividido por 2.500, né? E aí, que foi o que a gente calculou aqui em cima. Então, a gente chega nesse valor aqui, nesse resultado. A admitância, ela é sobre 2, como foi calculado aqui, demonstrado aqui. Metade da capacitância total. Então, o C1 é 0,013 vezes 10 a menos 6 vezes 150, né? Que é os quilômetros. Aí a gente chega nesse valor em farad. B1 é ômega vezes L1 vezes C1, perdão. Aí chegamos nesse valor em sims. A admitância é JB1 sobre 2. Então fica J 3,68 vezes 10 a menos 4 S. Sims. E aqui a gente chega em PU, que a gente pega esse valor, divide por 0,004, que é o valor que a gente tinha calculado aqui. E aí a gente acha esse valor em PU, 919. Para a sequência 0, é 0,2 vezes 150, dá 30 ohms. L0 é 3,8 vezes 0,57 N. E aqui é ômega vezes L0, vezes esse valor aqui. Chegamos nesse resultado. Aqui o valor foi dado no enunciado. Bom, e o valor de L para sequência negativa, para sequência 0, né? Foi tudo aplicado ali, né? Aqui o ZP0 vai ser 30 mais J214. Chegamos nesse valor. E dividindo por 2.500, né? Que foi calculado antes, a gente chega nesse valor em PU. Para poder chegar em PU, a gente faz isso. A admitância transversal vai ser o YP, né? Admitância π dividido por 2. Sequência 0 dividido por 2. Que vai ser... O C0 dá isso aqui, né? Porque esse valor foi dado no enunciado. Vezes 150 km. Chegamos nesse valor em farad. O B0 é ômega vezes C0. Que é 3,67 vezes 10 a menos 4 sims. E aqui a admitância π0 é o JB0 sobre 2, que é esse resultado aqui. J 1,83 vezes 10 a menos 4, mais ou menos. Em PU, dividimos esse valor aqui de cima por 0,04, 0,0004, e a gente chega nesse valor em PU. Os elementos shunts da barra. Bom, o reator é a impedância em PU, J100 dividido por 200, que dá J 0,5 PU, que aqui é a base. Aqui o reator 3 é J 0,5 PU, capacitor 3 é J100 dividido por 100, que é menos J PU. O S da carga é 1.500 mais J300 dividido por 100, que é 15 mais J3PU. E o Z da carga em PU é V ao quadrado dividido pelo S conjugado da carga, PU. Né? Aqui vai ser 15 menos J3, né? Aqui embaixo. E aqui a gente chega nesse resultado em PU para Z da carga, para a impedância da carga, né? Bom, agora só esse detalhamento que eu fiz aqui: reatores de 200 MVAR, eles consomem reativo, e o capacitor de 100 MVAR fornece reativo.
Os desenhos do circuito para cada sequência eu fiz aqui. Tem uma tensão de 1,05 PU aqui. J aqui as impedâncias e tudo mais inerentes a cada barra. Circuito e aqui com mais 30 graus de defasagem na sequência positiva. Sequência negativa tem menos 30 graus de defasagem depois da barra 1. E essa fonte aqui ela foi curto-circuitada, né? O gerador ele foi curto-circuitado. E no circuito de sequência 0, aqui é como se fosse a mesma lógica da atividade 2, que tem um X depois da barra 1, né? Porque aqui não passa mais a corrente para o resto do circuito, é como se fosse isso, né? E aqui os valores também foram modificados em relação ao resto em relação aos outros circuitos, sequência negativa e sequência 0, sequência positiva, perdão. E também aqui é curto-circuitado, né? Também é curto-circuitado. Os valores eles são modificados porque tudo é dividido por 2, né? Pela fórmula que foi dada, na sequência 0, tudo dividido por 2. Tudo não, mas algumas impedâncias aqui. Por exemplo, essa aqui, né? Essa aqui, enfim. E aqui eu coloquei algumas considerações para as mudanças no circuito de sequência negativa e de sequência 0. Bom, a fonte de tensão foi curto-circuitada, porque a máquina ela não gera tensões de sequência negativa, né? O gerador aqui ele não vai gerar tensões de sequência negativa, então foi curto-circuitado. O deslocamento angular no transformador se torna menos 30 graus, pois os fasores dessa sequência giram no sentido oposto ao da rede normal, né? Então, menos 30 graus porque giram no sentido oposto ao da rede. E no circuito de sequência 0, eu falei que o gerador fica eletricamente isolado, por isso que eu coloquei assim. Do defeito, porque a ligação em delta do transformador aprisiona a transformação em delta, ligação em delta, ela aprisiona e bloqueia a passagem das correntes homopolares, né? Ele vai aprisionar a passagem das correntes aqui na sequência 0. E no circuito o circuito NICE conectado diretamente à Terra, aqui como acontece na sequência negativa, né? Daqui para frente. E a ligação em estrela aterrada é que garante o caminho físico que garante o caminho físico de retorno a essas correntes. Então, letra A é isso.